Boa tarde, caros cursistas. Sejam mais uma vez bem-vindos a nosso módulo 2 que trata sobre didática e práticas de ensino. Na aula de hoje, que é a aula de número 4, estudaremos sobre didática e gestão de sala de aula. Esse conteúdo é bastante pertinente porque ele vai conversar diretamente com a efetivação, o planejamento, a elaboração e organização da prática pedagógica de vocês, daquilo que tem mais em comum e que aproxima mais vocês dos alunos, que é o processo de ensino-aprendizagem e a elaboração pertinente das situações e momentos de aula que promovem essa aprendizagem e o engajamento dos alunos com os conteúdos pertinentes de formação técnica para os cursos que vocês atuam. Aqui em específico, durante esse módulo, a gente já perpassou e verificou questões fundamentais que trazem as máximas e os princípios didáticos e como esses princípios eles se relacionam com a prática pedagógica de vocês. Então, nós verificamos o que fundamenta a didática, o que a didática estuda, quais são as contribuições pertinentes para auxiliá-los nos planejamento e em todas as dimensões de planejamento que vocês atuam na escola. O planejamento escolar, quando vocês contribuem para a elaboração do PPP ou projeto político curricular da escola. O planejamento de ensino, que é próprio da disciplina que vocês lecionam, do curso que vocês lecionam e também do planejamento de aula, que foi tema de nossa última aula, né? Aqui, para esse módulo em específico, para essa aula em específica, a gente vai perpassar pelas questões que envolvem a organização democrática de uma aula, de uma sala de aula. Então, verificaremos as questões voltadas à gestão democrática, porque quando nós temos uma política que enfatiza que a gestão dentro dos espaços escolares precisa ser democrática, então todos os espaços precisam ser organizados e planejados para respeitar, e mais do que respeitar, possibilitar, oportunizar esse princípio que é tão importante para aproximação contextualizada e pertinente dos conteúdos, das mediações pedagógicas e do processo de ensino-aprendizagem que se consolida lá na ponta, na aula construída, elaborada e aplicada e avaliada por vocês, docentes, professores, certo? Então, para além disso, verificaremos também questões voltadas a os conflitos interrelacionais que existem nesse processo de interação humana. Se estamos falando sobre interação e interação humana, subentende-se que vamos perpassar por questões conflitivas, por questões de indisciplina e principalmente quando a gente leva essas situações para o contexto de uma sala de aula. Então, como que a literatura especializada pode contribuir para que nós possamos desenvolver habilidades e competências para lidar com situações em sala de aula e tomar decisões, posturas mais coerentes e mais adequadas com a docência e com os princípios éticos que fomentam, né, essa atuação docente em sala de aula. E além disso, nós verificaremos questões voltadas para a unidade lógica em si de uma aula, a sequência lógica em si de uma aula, como que a aula, a partir de passos bem estruturados e também flexíveis, elas podem contribuir para aproximar o conteúdo, a mediação e a aprendizagem dos estudantes, para tirar ele lá daquele nível de desenvolvimento real e levar lá para o nível de desenvolvimento potencial, que são os objetivos de aprendizagem de cada aula e do processo didático que nós estamos vivenciando e estudando aqui durante todo esse módulo. Então, vamos lá. Ok, pessoal, verificado a contextualização com relação à temática da aula de hoje, vamos adentrar ela em si. A reflexão sobre a didática e a gestão da sala de aula envolve compreender o ambiente escolar como um espaço complexo e dinâmico que requer constante adaptação e inovação. Isso aqui não é nenhuma novidade para a gente, né? Durante todo esse módulo nós estávamos estudando sobre a complexidade que é o espaço escolar e que é a disciplina didática dentro das construções que envolvem esse espaço, né? Por ser um ambiente que sintetiza muitas experiências de vida, muitas condições financeiras diferentes, muitas bagagens culturais diferentes, torna-se complexo
adaptar as metodologias, os objetivos, o próprio trabalho intelectual docente, que é aproximar os conteúdos do processo de desenvolvimento cognitivo e de desenvolvimento de competências dos alunos, se torna complexo justamente por conta dessa ampla diversidade que existe nesses espaços. Então, por existir essa complexidade e essa ampla diversidade, é um ambiente que precisa constantemente estar em inovação, em adaptação, para permitir a própria flexibilidade do processo didático, do processo pedagógico, conforme a gente já verificou em outros momentos de aula, né? Então, essas adaptações e inovações, elas precisam se aproximar nas metodologias dos professores, da forma de observar a sua realidade educacional e de montagem dos objetivos de aprendizagem que mobilizam esses esforços, essas intervenções planejadas, né, nas situações educacionais pertinentes ao processo de aprendizagem dos alunos. Então, além dessas metodologias, os currículos eles precisam estar adaptados, eles precisam ser inovados para subsidiar e sustentar essas diversas construções, diversas interações que acontecem dentro de uma escola, dentro de uma aula, dentro de uma unidade pedagógica, didática em si. Então, por isso que é essencial que o professor desenvolva competências, não apenas técnicas, mas também emocionais e sociais, para lidar com a diversidade cultural e comportamental dos alunos. E aí, quando a gente junta, né, essas habilidades emocionais e sociais, nós temos aquela máxima das habilidades socioemocionais, que são pertinentes, que são necessárias para subsidiar esse trabalho docente em sala de aula, pois diariamente recebemos alunos que são atravessados por questões diversas e entender, compreender esse processo, estar próximo ali desse contexto dele, permitirá uma mirada pedagógica mais pertinente para o desenvolvimento desse aluno, para propor atividades que possam subsidiar o desenvolvimento desse aluno, né? E essas habilidades socioemocionais, elas são pertinentes também até mesmo para a postura e posição do professor como autoridade pedagógica e educacional ali em sua sala de aula, para mediar os conflitos, mediar as situações que possam parecer mais ou menos conflituosas ou complexas de serem administradas. Então, essa postura emocional do professor, ela precisa ser muito bem alinhada com aquilo que é pertinente e ético de se esperar de um docente. Então, essa aula de hoje, ela mobiliza questões que vai voltar, que vão se voltar justamente para subsidiar essas questões maiores pertinentes ao processo didático e ao processo de organização e gestão de sala de aula em si, né? E aí, como eu falei na introdução para vocês, a gente vai abordar essa temática a partir de 3 categorias pertinentes que vão se aproximar dessas nossas aspirações e desses nossos objetivos de aprendizagem para essa aula. São os princípios da gestão democrática na educação profissional, porque a gente entende que como a gestão é democrática, então todos os espaços precisam ser democráticos e principalmente o processo de elaboração de aula e o processo de realização da aula precisa engajar, precisa reconhecer a participação e a interação ativa dos estudantes para que as aprendizagens sejam construídas de forma democrática, de forma dialogada, de forma colaborativa. Técnicas para lidar com desafios comportamentais e motivacionais. Se a gente entende essa realidade de ensino médio e entende como os alunos eles chegam no ensino médio através de suas diversidades culturais, através de suas diversidades relacionadas à família, relacionadas à bagagem cultural que ele traz, então a gente precisa lidar da melhor forma, principalmente com as questões relacionadas, aí eu volto a falar, socioemocionais, porque estamos trabalhando com esses alunos em uma fase de vida de muitas dúvidas, de muita insegurança, de muitos questionamentos
que acaba que extrapolando essas funções cognitivas e interferindo no processo de ensino-aprendizagem em si, né? E também o planejamento de rotinas e organização dos espaços físicos e virtuais, que são extremamente necessários para possibilitar uma autonomia, um engajamento, uma motivação a mais e mais adequada nos alunos, quando eles percebem de forma organizada, pertinente, os conteúdos, como acessá-los, a utilidade deles e a aplicabilidade deles em sua vida profissional, em sua vida social, em sua vida como cidadã, possibilita um recurso muito interessante, que é esse engajamento, né? Que é essa motivação pertinente para desenvolver essas habilidades e competências que querem esse processo de ensino-aprendizagem. Vamos começar aqui pelos princípios da gestão democrática na educação profissional, né? Inicialmente, nessa aula de hoje, eu pedi para que a gente fizesse um mural colaborativo para a gente tentar responder a partir de nossas aspirações, de nossa compreensão e também da nossa experiência, né? Como a gestão democrática pode transformar um ambiente de ensino técnico profissionalizante e ajudar a enfrentar desafios cotidianos, como a indisciplina, a falta de motivação e conflitos interpessoais. E lá nas percepções de vocês, nas reações de vocês, a gente verificou, né, que é a partir dessa colaboração, dessa participação, desse engajamento que se pode obter quando os trabalhos e as propostas formativas elas levam em consideração o contexto dos estudantes, levam em consideração também as aspirações, os objetivos que são pessoais e que se podem mais ou menos estar alinhados aos objetivos das políticas educacionais, como também aos objetivos de formação técnica que se consolida lá nas cartilhas de cursos técnicos que são disponibilizados para que vocês possam montar a sua atuação, né? Isso, então aqui, ó, só para a gente conceituar melhor essa questão de gestão democrática e recapitular essa informação para a gente, eu trago algumas considerações pertinentes. A gestão democrática, pessoal, conforme discutida por Figueiredo em 2005, é um modelo de administração educacional que rompe com práticas autoritárias e centralizadoras, propondo uma nova forma de organizar e conduzir as instituições de ensino. Mas o que é, de fato, essa gestão democrática, né? Ela significa promover a participação ativa e equitativa de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo. Que sujeitos são esses? Professores, estudantes, gestores, funcionários, também a comunidade externa, né? Como pais e representantes da sociedade civil, a partir daqueles comitês de participação e deliberação nas tomadas de decisões pedagógicas, né? Ou seja, é um modelo que entende a escola como um espaço coletivo, onde as decisões não partem apenas da direção ou de um pequeno grupo, mas são construídas de forma compartilhada, ouvindo diferentes vozes e respeitando as diversas opiniões. Esse tipo de gestão se fundamenta em princípios que são essenciais. Aqui eu trago alguns desses princípios para a gente verificar de forma mais pertinente, né? A participação ativa, por exemplo. A participação ativa compreende que a escola democrática precisa ser um espaço aberto ao debate, onde as pessoas possam expressar suas ideias, dúvidas e sugestões sem medo de represálias. E isso a gente pode incorporar no processo didático a partir do momento que a gente busca compreender qual é o conhecimento prévio que os estudantes têm a respeito daquelas proposições didáticas, aquele conteúdo novo que está sendo elaborado e construído em sala de aula, a partir da intervenção desses estudantes na construção do próprio plano de curso em si, a partir da compreensão e observação de onde esses estudantes lidam melhor, com que metodologias, com que abordagens específicas os estudantes eles têm uma autonomia maior e desenvolver opiniões, colaboração, representação em si, né? Então, esse princípio de participação e representatividade, ele não é apenas um princípio político, ele também é pedagógico, é didático, porque permite aquilo que a gente
está estudando tanto aqui, o estudo ativo, que vem das interações com o meio, com as pessoas, da colaboração, da representatividade, entre outras questões. Um outro princípio aqui dessa gestão democrática é que as decisões precisam ser tomadas de forma coletiva e colaborativa, valorizando as diversidades, por reconhecer que cada pessoa traz consigo uma história, uma cultura, uma forma de ver o mundo e que essas diferenças enriquecem o ambiente escolar. Elas não podem e não devem ser rechaçadas. Elas precisam contribuir para a construção desse espaço democrático de interação e de construção de aprendizagens, né? Um outro princípio aqui interessante também para que a gente mencione é a transparência e a comunicação aberta. Isso quer dizer que as informações sobre o funcionamento da escola, os recursos disponíveis, as decisões tomadas e os critérios utilizados devem ser de conhecimento de todos, evitando privilégios e favorecimento. Isso por quê, pessoal? Porque o recurso que chega na escola, ele é democrático, ele é público. Todas as pessoas que estão naquele espaço têm direito de se beneficiar desses recursos, desses investimentos, entre outras questões. Mas para que isso seja aplicado de uma forma eficaz, de uma forma eficiente, é necessário também que haja deliberações. Então, para isso, existem comissões específicas no setor escolar, como as organizações estudantis, como os conselhos, né, que são próprios da gestão e que possibilitam a gestão democrática, o conselho de classe, o conselho escolar, principalmente o conselho escolar, que busca a participação da comunidade, das representações estudantis, de professores, de funcionários de gestão, entre outras questões, né, para que esses recursos eles sejam investidos e que haja transparência é, na aplicabilidade, né, de recursos que proporciona o processo de ensino-aprendizagem. E um outro princípio aqui que eu trago para a gente refletir sobre ele é a corresponsabilidade entre docentes e discentes. Isso significa que em uma gestão democrática, todos são chamados a assumir responsabilidades, tanto nos processos de decisão quanto na execução das ações. Isso fortalece o sentido de pertencimento e compromisso com os objetivos coletivos da escola. E isso por quê, pessoal? Porque quando a gente pensa no modelo de gestão, subentende-se da autonomia que é dada para que as pessoas elas realizem e enfatizem o seu trabalho, o desenvolvimento de seus processos laborais a partir da gestão de suas próprias atividades e sua própria atuação. Então, o professor ele é também um gestor para além de professor, porque ele faz a gestão de sua aula, porque ele faz a gestão das situações didáticas que promoverão a aprendizagem em sua aula. E é sobre isso, sobre gestão de sala de aula, que nós adentraremos para discutir aqui de forma mais interativa, certo? Então, ainda falando sobre gestão democrática no ensino técnico profissionalizante, eu elenco aqui alguns desafios. Alguns deles foram trazidos por vocês lá no nosso início da aula, mas eu elenco aqui alguns desafios que são comuns à efetivação, né, desse modelo de aplicabilidade de gestão e principalmente de gestão de sala de aula. Então, alguns desafios que são comuns a essas situações é que a alta diversidade etária e social dos estudantes, né? Quando falamos sobre a importância da gestão democrática no ensino técnico profissionalizante, é fundamental considerar as características e desafios próprios desse contexto. O ensino técnico, diferentemente do ensino regular, lida com alta diversidade etária e social entre os estudantes. Em uma mesma sala de aula, encontramos jovens recém-saídos do ensino médio, adultos que buscam recolocação no mercado de trabalho e até pessoas que já possuem experiência profissional, mas querem se atualizar. Essa diversidade traz uma grande variedade de expectativas, ritmos de aprendizagem, experiências de vida, tomando a gestão escolar ainda mais desafiadora.
Outro ponto importante é a necessidade constante de integrar teoria e prática, como vocês verificam aí na sequência. O ensino técnico ele não pode se limitar ao conteúdo teórico, ele precisa preparar os estudantes para situações reais do mundo do trabalho, o que exige metodologias inovadoras, como eu venho falando, parcerias com empresas, estágios supervisionados e projetos práticos, pessoal. Além disso, os cursos técnicos enfrentam desafios comportamentais e motivacionais que são bem frequentes. Muitos alunos chegam com dificuldade de disciplina, baixa autoestima ou desmotivação, seja por experiências escolares anteriores, seja pelas condições socioeconômicas em que vivem. E aí, né, somando a isso, há uma experiência crescente de rápida adaptação às demandas do mercado, né? Uma exigência, na verdade, perdão, de rápida adaptação às demandas do mercado de trabalho. O mundo do trabalho muda rapidamente e as escolas técnicas em si precisam responder a essas mudanças, ajustando currículos, métodos e até mesmo o perfil dos profissionais que essa escola está formando, né? E aí, diante desse cenário, a gestão democrática se revela não apenas desejável, mas essencial. E aí, diante a esses desafios, né, e desses cenários que são colocados aí no slide anterior, a gestão democrática ela se revela não apenas desejável, mas essencial. Agora, por quê, professor, né? E aí eu trago algumas questões aqui pertinentes que vão explicar para a gente a importância de promover essa gestão democrática para minimizar os desafios que foram trazidos no slide anterior. Promove o engajamento e compromisso dos estudantes. Quando os alunos percebem que suas vozes são ouvidas, que podem participar das decisões e sugerir melhorias, sentem-se parte integrante da escola e passam a se comprometer mais com o próprio processo de aprendizagem. É mágico essa coisa de se sentir parte de algum processo, de se sentir incluído, porque isso tem a ver com a condição humana, né? Nós somos sujeitos sociais, nós precisamos participar de interações assim, de questões assim durante todo o nosso processo de vida, né? Para que consigamos nos engajar de forma mais adequada, mais apropriada e desenvolver questões motivacionais pertinentes para facilitar ou até mesmo garantir a nossa permanência nesses compromissos que são consolidados até mesmo com a nossa participação, com a nossa garantia de execução, né? Então, promover engajamento e compromisso dos estudantes é pertinente para que se efetive uma gestão democrática da sala de aula, dos espaços escolares, entre outros. Reduz conflitos através do diálogo aberto e contínuo. Esse diálogo aberto e contínuo incentiva entre todos os atores da comunidade escolar. É necessário que seja incentivado, né, esse diálogo entre todos os atores da comunidade escolar. Em vez de decisões impostas de cima para baixo, os problemas são debatidos coletivamente, buscando soluções que considerem as diferentes realidades e necessidades dos envolvidos. Isso aí eu não estou falando não necessariamente de uma plenária, de uma situação que coloca os desvios comportamentais, as questões de indisciplina diante dos conselhos escolares que deliberam também sobre isso, né? Mas até mesmo das questões conflitivas que assolam a sala de aula, que muitas vezes não permite até que um planejamento educacional seja desenvolvido porque uma questão que existiu ali, ela atrapalhou, impossibilitou e até mesmo comprometeu o desenvolvimento das atividades numa aula ou em um turno de aula, entre outros, né? Então, trazer as questões para a aula, trazer as questões que são conflitivas para a aula, para contrastar ideias, desenvolver habilidades de escuta ativa, desenvolver habilidades de participação e posicionamento com relação às questões conflitivas em si, né, pode reduzir essas questões voltadas à indisciplinaridade, né, pode reduzir essas questões voltadas aos conflitos que assolam a sala de aula por
favorecer a participação e desenvolver habilidades que são próprias, né, do respeito, de tolerância, que são atitudinais dos estudantes, dos alunos em si. A importância também da gestão democrática é em favorecer a construção coletiva de soluções para problemas cotidianos. Dificuldades como evasão escolar, indisciplina, falta de recursos, integração com o mercado de trabalho podem ser enfrentadas de forma mais eficaz quando toda a comunidade escolar participa ativamente do processo de tomada de decisões. Sem dúvidas, pessoal. E ainda a importância da gestão democrática no ensino técnico profissionalizante serve também para contribuir para um ambiente mais motivador e significativo, um ambiente que todos se sentem respeitados, valorizados e corresponsáveis, tende a ser mais acolhedor, estimulando o desenvolvimento de competências socioemocionais e a formação de profissionais mais críticos, autônomos e preparados para os desafios do mercado, que são muitos, né? E principalmente se falando em contextos relacionados à adaptação para mobilizar a flexibilidade e promover a gestão democrática, né, da sala de aula e dos espaços escolares, e também nas inovações, que são desafios pertinentes do mercado de trabalho que está aí devido ao avanço tecnológico se inovando cada vez mais. Então, verificado, pessoal, a importância desse compromisso do processo docente, da atuação e postura docente frente à gestão democrática, a gente pode observar no próximo bloco, na próxima categoria, técnicas, né, para lidar com os desafios comportamentais e motivacionais, que aí auxiliam, subsidiam a atuação e a tomada de decisão até atitudinal mesmo, da atuação docente frente à opção de elaborar rotinas pedagógicas, sequências didáticas, respeitando esses princípios de gestão democrática, que são princípios políticos, mas que também são pedagógicos, porque contribuem para aquela máxima do estudo ativo, né? Quando a gente promove interação, quando a gente promove participação, colaboração, a gente, além de motivar que os estudantes desenvolvam autonomia e se responsabilizem pelas atividades que são próprias do seu processo de aprendizagem, a gente ainda garante aí um estudo ativo, ao qual ele relaciona ideias, contrasta ideias, aplica ideias em contextos e situações práticas, entre outras questões, e desenvolve habilidades de comunicação, de participação, de tomada de decisão, entre outras questões que são necessárias para a atuação nesse cenário educacional e cenário social em constante transformação. Então aqui, técnicas para lidar com desafios comportamentais e motivacionais. A segunda questão que eu provoquei vocês no início da aula era para que a gente também montasse um mural colaborativo para verificar quais são os principais desafios comportamentais enfrentados na sala de aula de cursos técnicos e como podemos lidar com eles, né? E aí alguns desses desafios vocês apontam para mim como idades diferentes, contextos sociais diferentes, indisciplina, falta de interesse dos alunos pelos conteúdos, pelas aulas, a próprio espaço escolar que limita muitas vezes uma intervenção mais ideal devido à limitação de recursos, devido à limitação de espaços próprios para desenvolver práticas pedagógicas simuladas de laboratório, entre outras questões, né? Mas também existem desafios que são comuns ao processo de desenvolvimento didático dentro de uma aula, né? E aí, voltado para os cursos técnicos que têm um público específico, vamos verificar alguns deles. No contexto do ensino técnico profissionalizante, pessoal, os desafios comportamentais e motivacionais são bastante frequentes e exigem atenção especial dos educadores. Segundo Lucchesi, em 2011, compreender esses desafios é o primeiro passo para enfrentá-los de maneira eficaz e construtiva. Aí eu sinalizo aqui para a gente alguns desafios que podem conversar com o que vocês
colocaram lá a partir da experiência de vocês, mas que também podem apresentar perspectivas e vocês se reconhecerem dentro desses desafios, né? Aqui. Indisciplina e resistência às regras escolares. Muitos estudantes, especialmente aqueles que já vivenciam o mundo do trabalho, podem questionar normas e procedimentos da escola, buscando maior autonomia ou demonstrando insatisfação com métodos mais tradicionais. A gente verifica que a gente está aí atuando com alunos que já têm uma idade de abstração pertinente, né? De questionamento, de crítica, e esse questionamento às regras e insatisfações que são próprias dos métodos dos professores, que são próprias da unidade escolar, pode ser um desafio que precisa ser observado, que precisa ser minimizado, superado para promover de fato o acesso a uma formação técnica adequada, de qualidade para todos que se envolvem nesse processo, né? E minimizar os conflitos que porventura podem surgir a partir dessa quebra de expectativas entre o que o aluno aspira e o que é oferecido no próprio curso. Falta de motivação e engajamento nas atividades propostas é outro obstáculo bastante recorrente. Isso pode se manifestar em desinteresse, baixa participação ou realização superficial das tarefas. De fato, nenhum professor é redentor e pode motivar de forma igual, na mesma medida, todos os alunos, né? As questões que se relacionam à motivação, elas são em mais probabilidade, maior percentual internas, tem a ver com a forma com que a gente se relaciona com as coisas que vão deixar a gente mais ou menos motivados, né? A motivação é uma energia interna e tem a ver com o que a gente valoriza, tem a ver com o que a gente planeja, tem a ver com as nossas metas. Então, proporcionar uma melhor motivação e engajamento nas atividades propostas é também a atividade do professor, mas ele não vai ser um redentor que vai proporcionar isso da mesma forma, na mesma medida, na mesma intensidade em todos os alunos, como eu falei aqui anteriormente, né? Mas por ser um obstáculo recorrente, precisa que tenha um pouquinho de atenção, precisa que tenha um pouquinho de disponibilidade do professor para observar essas questões, até mesmo porque a partir daí é possível elaborar atuações didáticas, pedagógicas mais contextualizadas, mais pertinentes e que podem mais ou menos atender às aspirações individuais e coletivas da turma, dos sujeitos ao qual estão sendo formados. Os conflitos interpessoais também são comuns, né? Tanto entre alunos quanto entre alunos e professores. A diversidade etária, cultural presente nas turmas técnicas podem potencializar essas situações, trazendo diferentes visões de mundo, valores, expectativas. Na realidade do ensino médio formal, o ensino técnico profissionalizante voltado para o ensino médio, né, científico, a gente não verifica muito essa diversidade de idades. A gente tem ali mais ou menos os alunos numa mesma geração, numa mesma faixa etária. Obviamente que existem alunos mais adiantados que outros, existem alunos mais atrasados que outros. As experiências de vida amadurecem esses alunos mais ou menos, alguns mais que outros, alguns menos que outros. Então essa diversidade potencializa esses conflitos também. Não é uma situação muito grande para a gente, porque de fato nas salas de aulas ali tem alunos mais ou menos da mesma faixa etária, mas nos cursos técnicos por aí afora, as expectativas de alunos buscarem esses cursos, elas são as mais diversas, né? E muitas vezes se chocam com o que a instituição, o que a política do curso ela tem para oferecer. Então, conflitos eles são comuns, mas aí é um ponto de análise, de observação dos professores para que, como mediador das situações de sala de aula, das situações didáticas, ele é também um mediador de conflitos e precisa se posturar socioemocionalmente
de forma adequada para superar, né, esses desafios e essas inquietações que são próprias do docente, como também dos discentes. Um outro desafio aqui, pessoal, é a baixa autoestima acadêmica e profissional dos estudantes. Muitos chegam ao curso técnico com experiências escolares anteriores, de reprovação, de repetição, de desacreditar mesmo na no seu próprio potencial de desenvolvimento, ou dúvidas sobre a capacidade de aprender e se inserir no mercado de trabalho. Então, observar essa baixa autoestima acadêmica e profissional dos estudantes é um princípio pertinente para a construção desses espaços didáticos e pedagógicos que favoreçam o desenvolvimento dos alunos, né? E aqui, por último, eu elenco que as dificuldades de adaptação às metodologias práticas e teóricas, já que o ensino técnico exige uma transição constante entre conteúdos conceituais e atividades de aplicação prática. E aí esses desafios têm a ver mais com as limitações dos espaços que vocês atuam, que vocês trabalham. Para enfrentar os desafios comportamentais e motivacionais citados no slide anterior, né, no ensino técnico, Lucchesi, 2011, além de mencionar, apontar, direcionar esses desafios, propõe um conjunto de técnicas e estratégias pedagógicas que colocam o estudante no centro do processo educativo, promovendo um ambiente mais democrático, acolhedor e eficiente para a aprendizagem. Aqui vou destacar 4 dessas estratégias que considero fundamentais para um bom desenvolvimento relacional, atitudinal, entre professor, aluno, entre aluno, aluno e entre professor, aluno e as situações pedagógicas e didáticas que são próprias da sala de aula, dos espaços de formação. A escuta ativa, a comunicação não violenta, o feedback assertivo e as estratégias motivacionais. Vamos verificar isso aqui comigo, pessoal. Escuta ativa. Muitas vezes, na correria do cotidiano escolar, acabamos ouvindo os alunos de forma superficial, sem realmente compreender suas necessidades, angústias e expectativas. A escuta ativa vai além. Trata-se de ouvir atentamente, demonstrando interesse genuíno pelo que o estudante tem a dizer. Isso implica não apenas escutar as palavras, mas também perceber sentimentos, intenções e até mesmo aquilo que não é dito explicitamente. Isso aqui não quer que vocês assumam a postura de psicólogo escolar, mas dentro das interações e relações que são próprias das salas de aula, muitas vezes essas questões que são próprias das entrelinhas são facilmente percebidas por pessoas que tenham contato com diversas pessoas, como é o professor, por exemplo. O professor, ele conhece muitos tipos de comportamentos, muitos tipos de situações, muitos tipos de reações emocionais, porque ele lida com isso diariamente e frequentemente. Então, acaba que naturalmente desenvolvendo uma habilidade maior de perceber situações que existe um sentimento, uma emoção mais ou menos ali conflitiva, intenções diversas, qual é o professor que não está lapidado em reconhecer mentira de aluno, né? Enfim, entre outras questões, é pertinente que essa escuta ela seja ativa, né? Que não se escute apenas para revidar, mas para compreender de fato as situações e promover situações que possam minimizar os conflitos, as dificuldades que surgem a partir dessas situações diversas do cotidiano, né? Na prática, a escuta ativa significa abrir espaço para que o aluno expresse suas opiniões, dúvidas e emoções sem medo de julgamento, que é o mais desafiador, porque quando eles vêm de realidades de autossabotagem, de insegurança, de questionamento até mesmo de suas próprias capacidades, essa habilidade de se expressar, ela é muito difícil, e aí vocês encaram isso na sala de aula quando vocês buscam a participação desses alunos e eles ficam ali mais tímidos ou até mesmo falando sobre questões que não têm a ver com a aula, justamente para fugir dessa exposição que é tão delicada nessa fase, né,
de reconhecimento, de transição da adolescência para a vida adulta, entre outras questões. O professor pode, por exemplo, reservar momentos para conversas individuais ou coletivas, incentivar perguntas e criar um ambiente de confiança e respeito mútuo. Essa aproximação fortalece o vínculo entre educador e educando e contribui para a resolução de conflitos e para o aumento do engajamento, né, desses alunos. Uma segunda técnica aqui proposta é a comunicação não violenta, ou em sigla CNV. Muitas situações de conflitos dentro da escola surgem por falhas na comunicação, seja por mal-entendidos, seja por abordagens ríspidas ou julgamentos precipitados. A comunicação não verbal, proposta por Marshall Rosenberg e adotada por Lucchesi, consiste em expressar-se com empatia, clareza e respeito, evitando críticas pessoais e julgamentos. O foco é na observação dos fatos, na expressão dos sentimentos e na busca da resolução conjunta. É muito difícil em situações assim mantermos a neutralidade, mas é quase uma neutralidade jornalística, né? Para que o professor, em uma situação que exija uma comunicação não violenta, ele não parta enviesado emocionalmente por questões que dizem respeito à indisciplina de tal aluno, questões que dizem respeito à falta de assiduidade de tal aluno, até mesmo se um aluno é mais ou menos fechado, se é mais ou menos espontâneo, se é mais ou menos agradável. As situações, elas precisam ser analisadas contextualmente, mas de forma isolada, né? Para que facilite esse processo de comunicação não violenta entre os alunos e entre as interações didático-pedagógicas que acontecem em uma aula. Na prática, isso significa utilizar uma linguagem positiva e assertiva, tanto para orientar comportamentos quanto para mediar conflitos. Por exemplo, ao invés de dizer você sempre atrasa e atrapalha a turma, o professor pode dizer percebi que houve atrasos nas últimas aulas e isso tem dificultado o andamento do grupo, o andamento da sua aprendizagem. Como podemos resolver juntos? Dessa forma, cria-se um ambiente mais acolhedor, propício ao diálogo e à construção de relações mais saudáveis. Uma terceira técnica aqui, pessoal, avançando, é o feedback assertivo, que também dialoga muito com essa comunicação não violenta, né? Se a comunicação ela é não violenta, então ela precisa ser assertiva, precisa ser direta, precisa conversar de forma respeitosa com as aspirações e com os comportamentos atitudinais dos estudantes. O feedback é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento dos alunos, mas precisa ser utilizado com cuidado. O feedback assertivo, segundo Lucchesi, é aquele que oferece retorno claro, objetivo e construtivo sobre comportamentos e desempenhos, sem desmotivar ou humilhar, o que é bastante pertinente reconhecer aqui, tá, pessoal? O ideal é que o professor realize feedbacks individuais ou coletivos de forma regular, destacando tanto os pontos positivos quanto as áreas que precisam ser melhor desenvolvidas. O segredo está em ser honesto, mas sempre respeitoso e encorajador, né? O feedback, ele não tem que servir para apontar apenas para apontar as falhas, as críticas. Ele também serve para isso, porque a partir do momento que a gente não aponta as falhas, as críticas, a gente acaba que comunicando para o aluno que está tudo bem, que o desenvolvimento dele está pertinente e está alinhado às expectativas de aprendizagem, quando não estão, né? É preciso apontar, mas é também preciso encorajar. Então, o feedback, ele nunca é completo quando ele aponta só as críticas. Ele também precisa ir na direção de encorajar e de mostrar, formar o sujeito para agir de uma outra forma, para tentar um outro caminho, para buscar uma nova metodologia e assim assumir autonomia pelo processo de construção cidadã que faz parte também da formação profissional, né? Por exemplo, ao invés de apenas apontar erros, o educador pode reconhecer os avanços do aluno e sugerir caminhos para a superação das dificuldades, mostrando-se disponível para ajudar no processo de aprendizagem.
Avançando aqui, pessoal, para a estratégia de número 4, Lucchesi destaca a importância de incentivar o envolvimento ativo dos alunos nas atividades escolares, tornando o aprendizado mais significativo e conectado à realidade deles, né? Essas estratégias, elas são pertinentes para promover motivação ou pelo menos para conversar com as motivações que são intrínsecas das realidades individuais e até mesmo contextuais de cada aluno. Isso pode ser feito por meio de desenvolvimento de atividades práticas relacionadas diretamente ao mercado de trabalho, valorizando conquistas individuais e coletivas e promovendo desafios que estimulem o protagonismo estudantil. Por exemplo, propor projetos integradores, visitas técnicas, simulações de situações reais e até premiações simbólicas por desempenho e participação, porque daí a gente promove uma pedagogia de incentivo, né? Uma pedagogia que vai justamente premiar, elogiar, incentivar a atitude positiva, né? E mostrar as possibilidades de melhorias para aquelas atitudes que não são necessariamente tão positivas. O reconhecimento e a valorização das conquistas aumentam a autoestima dos alunos e os motivam a se dedicar ainda mais. Em resumo, pessoal, lidar com os desafios comportamentais e motivacionais no ensino técnico exige sensibilidade do professor, flexibilidade em suas práticas e planejamentos pedagógicos e, acima de tudo, uma postura democrática e acolhedora, né, por parte dos educadores, conforme orientado por Lucchesi e conforme a gente verificou nas aspirações quando estávamos verificando a primeira categoria sobre a importância da gestão democrática para subsidiar esses processos de aprendizagem, né? Assim, é possível criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento pessoal e profissional de todos os estudantes. Muito bem, pessoal. Avançando aqui entre as nossas categorias, a nossa terceira categoria de discussão na aula de hoje é o planejamento de rotinas e organização do espaço, tanto físico como virtual, né? E aí, bastante pertinente enfatizar esses espaços físicos e virtuais, porque a nossa política brasileira era prever que atividades complementares ao processo formativo, ela possa ser desenvolvidas em plataformas de educação à distância, né? Como essa plataforma aqui que nós estamos tendo essas aulas, as plataformas de gestão de sala de aula, né? Então, é pertinente que o nosso processo pedagógico, ele reconheça e que a gente forme habilidades ao encontro dessas inovações que são pertinentes e bastante contextualizadas às situações educacionais para o século XXI e também para as aspirações de estudantes que estão inseridos de forma muito direta nesse cenário tecnológico, né? Então aqui nós iremos falar sobre a organização do espaço físico e a organização do espaço virtual. No contexto do ensino técnico profissionalizante, o planejamento de rotinas e a organização do espaço, seja ele físico ou virtual, são fatores fundamentais para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Muitas vezes, subestimamos o impacto que a organização tem no cotidiano escolar, mas ela é decisiva para garantir um ambiente produtivo, acolhedor e propício ao desenvolvimento dos alunos, né? Tem gente que sem organização não consegue fazer nada, né? Então, a organização dos espaços, para além de ser uma atitude ali de planejamento do professor, ela serve também para engajar, ela serve também para desenvolver a autonomia dos estudantes, ela serve também como um ambiente acolhedor que possa respeitar o ritmo e o avanço das aprendizagens dos diversos contextos educacionais e os diversos contextos em que os estudantes, os alunos, eles são envolvidos, né, durante esse processo. Então, cores, logística na organização de laboratórios, de situações de aprendizagem, links intuitivos
propostas de atividades interativas, tudo isso faz parte desse processo de organização desses espaços, que podem ser físicos como também virtuais. E aí, por que planejar e organizar os espaços escolares, os espaços de aula e a própria aula em si, né, pessoal? Primeiramente, é importante entender que planejar e organizar faz toda a diferença, como a gente verificou na aula passada. Quando as rotinas e os espaços são bem estruturados, reduzimos significativamente os conflitos que surgem na desorganização e na falta de clareza das atividades. Alunos que não sabem exatamente o que esperar deles ou que se deparam com ambientes confusos e poucos funcionais tendem a se sentir inseguros, desmotivados e até mesmo a adotar comportamentos inadequados. Isso é muito próprio da reatividade dessa idade, né? Além disso, o planejamento e a organização promovem maior autonomia e responsabilidade dos estudantes. Quando as regras, horários, procedimentos estão claros, pessoal, os alunos conseguem se antecipar, se preparar melhor para cada atividade e administrar o tempo de forma mais eficiente, de forma mais utilitarista e possível para o cotidiano deles, né? Isso é ainda mais relevante no ensino técnico, onde a rotina precisa ser equilibrada entre as teorias, né, e a aplicabilidade prática, exigindo um gerenciamento eficaz do tempo e das tarefas que são próprias desses espaços. Outro ponto fundamental, gente, é que a clareza das rotinas e a boa organização dos espaços facilitam o engajamento dos estudantes. Quando os alunos sabem exatamente o que vão encontrar em cada aula, quais são os objetivos, como será o desenvolvimento das atividades, eles se sentem mais seguros e motivados a participar. É por isso que metacognitivamente aqui, quando a gente vai entrar em uma aula, eu trago para a gente quais são os objetivos, quais são os conteúdos que nós vamos estudar, contextualizo a aula para que vocês já possam esperar, prever mais ou menos o que espera e vocês possam se envolver de forma mais participativa com as atividades de participação que são propostas aqui nesse espaço virtual. A previsibilidade reduz a ansiedade, aumenta a confiança e cria um ambiente onde todos sabem o que fazer e como fazer, obviamente. Nos casos de vocês, pessoal, de cursos técnicos, essa questão ganha ainda mais importância. A dinâmica desses cursos exige uma alternância constante entre conteúdos teóricos e práticos, o que demanda uma organização rigorosa, tanto do tempo como dos ambientes. Laboratórios, oficinas, salas de aula precisam estar sempre prontos para o uso, com materiais disponíveis e regras claras de utilização. Da mesma forma, no contexto virtual, é essencial que as plataformas de ensino sejam bem estruturadas, com cronogramas acessíveis, links organizados e orientações detalhadas para cada atividade. Vale lembrar que muitos alunos do ensino técnico conciliam os estudos com o trabalho, né? O que torna o tempo deles ainda mais precioso. Por isso, rotinas bem estabelecidas e espaços organizados, ajudam a otimizar o tempo disponível, evitando desperdício e permitindo que cada momento na escola ou na plataforma virtual seja aproveitado ao máximo. E aí, em resumo dessas considerações e pertinentes à importância de planejar e organizar esses espaços, ainda enfatizo que o planejamento de rotinas e organização de espaços físicos e virtuais não são apenas detalhes administrativos. Isso aqui a gente já viu, né? Isso aqui a gente já tem propriedade para reconhecer. Mas sim estratégias pedagógicas essenciais para o bom andamento do ensino técnico. Elas contribuem para a redução de conflitos, promove a autonomia, facilita o gerenciamento do tempo e aumenta o engajamento dos estudantes, tornando o ambiente educacional mais eficiente, acolhedor e alinhado às necessidades dos futuros profissionais que vocês estão formando.
Então, vamos verificar como que a gente pode mobilizar esforços pertinentes, né, à elaboração e organização desses espaços. Vamos começar pelo espaço físico. A organização do espaço físico é um elemento fundamental para o bom funcionamento do ensino técnico, especialmente em ambientes que exigem práticas laboratoriais e oficinas. Um espaço bem planejado não só facilita o aprendizado, mas também promove a segurança, a autonomia e o engajamento dos alunos. Para que isso aconteça, é importante adotar algumas sugestões práticas que podem ser implementadas em qualquer ambiente escolar. Aí, na organização do espaço físico mesmo, a gente se alinha àquela organização que é própria da logística, de onde os materiais podem se localizar, de onde o acesso interativo e visual às informações pertinentes para o processo de aprendizagem, elas podem se situar mais ou menos de forma adequada aos cursos técnicos, às situações comportamentais dos alunos, entre outras questões, né? Aqui eu trago 3 dicas para a gente consolidar minimamente a organização desses espaços. Disposição estratégica dos móveis, organização dos recursos didáticos e gestão visual do espaço, né? Aqui, ó, leiam comigo. A disposição estratégica dos móveis em salas de aula, laboratórios e oficinas, a maneira como mesas, cadeiras e bancadas são organizadas faz toda a diferença. O ideal é posicionar esses móveis de modo a facilitar tanto o trabalho em grupo quanto a circulação segura dos alunos e professores. Por exemplo, em uma sala de aula tradicional, as carteiras podem ser organizadas em semicírculos ou em pequenos grupos, estimulando a colaboração e a troca de ideias. Já em laboratórios e oficinas, é fundamental garantir corredores livres e áreas de escape, para que todos possam se movimentar com segurança, principalmente quando há manipulação de equipamentos ou materiais perigosos, né? Tradicionalmente, a gente tem a sala de aula organizada ali, enfileirando os alunos, que eles ficam ali cheirando as costas um do outro e tentando assimilar os conteúdos que são passados em sala de aula. Não é um problema que a organização das situações didáticas elas permaneçam assim, a depender do que for proposto em sala de aula. Como, por exemplo, a aplicação de uma atividade mais individual, que exige mais concentração. É ideal esse estilo de organização para que os alunos eles possam estar ali concentrados em seu material, em suas anotações, e aí possibilitando uma intervenção mais individual, mais cognitiva à situação de aprendizagem que está sendo proposta. Mas quando a aula ela permite a colaboração, o trabalho em grupo, o diálogo, a participação efetiva, é interessante que essa organização ela seja feita de uma outra forma. A exemplo aqui das carteiras sendo distribuídas em círculos para que os alunos se olhem, se comuniquem, ou em pequenos grupos com um pequeno amontoado de carteiras ali para que os grupos eles possam estabelecer uma relação mais próxima, uma relação mais conjunta, entre outras questões, a depender muito do estilo e das possibilidades de engajamento desse professor em situações pedagógicas específicas, né? Vamos ler comigo aqui a organização dos recursos didáticos. Em ambientes técnicos, é comum lidar com uma grande quantidade de ferramentas, materiais e equipamentos. Para evitar confusões, perdas e até acidentes, é importante criar áreas específicas para cada tipo de recurso. Essas áreas devem ser claramente identificadas e de fácil acesso aos alunos. Por exemplo, pode-se utilizar prateleiras, armários e caixas organizadoras com etiquetas indicando o conteúdo de cada espaço. Além disso, é fundamental estabelecer regras para o uso e a devolução desses materiais, responsabilizando os alunos pelo cuidado com os recursos da escola, né? Para que haja um controle, né, pessoal? Essa atividade ela é também administrativa e esse controle ele é muito pertinente porque muitos dos materiais
que são disponibilizados para práticas pedagógicas, para práticas de simulação, entre outras coisas, eles não são materiais necessariamente consumíveis, né? Eles podem ser utilizados por outros alunos, então aí a necessidade e a importância de manter o controle e a qualidade da efetivação desses materiais. E a gestão visual do espaço, pessoal, leiam comigo aqui. O uso de quadros informativos, murais e sinalizações claras contribuem para que todos saibam exatamente o que está acontecendo no ambiente. Quadros brancos ou murais podem ser usados para comunicar as atividades do dia, os cronogramas semanais, as regras de convivência e principalmente as normas de segurança. Sinalizações visuais, como faixas no chão, placas de aviso e instruções ilustradas, ajudam a orientar os alunos sobre onde encontrar os materiais, como proceder em caso de emergência e quais são os procedimentos corretos para cada atividade, né? A partir do momento que o professor desenvolve essa autonomia laborativa, né, nos alunos, ele reduz até mesmo a sua atuação, o seu nível de controle, as suas preocupações em situações que são próprias dessa organização mais formal e de maior controle que exige os espaços escolares, né? Então, ao desenvolver essa autonomia dos alunos de guardar um equipamento da forma adequada, de saber onde está um equipamento que vai ser utilizado, um recurso que vai ser necessário ser utilizado em aula, em uma simulação específica, um trabalho aí do professor já é minimizado, né? Porque promove essa autonomia de aprendizagem dos próprios alunos. Aqui na sequência eu trago uma ilustração de uma oficina que traz um pouco desses princípios para a gente, ó. Como vocês podem observar aí, uma oficina com muitos alunos trabalhando de forma colaborativa, de forma conjunta, e vários desses princípios que a gente leu nos slides anteriores sendo postulados de forma prática aqui. Por exemplo, uma oficina de mecânica, nesse ambiente a disposição dos equipamentos e ferramentas deve obedecer a uma lógica sequencial, facilitando o fluxo do trabalho. Aqui em cima, mais na parte de cima, as ferramentas mais utilizadas ficam em locais de fácil acesso, enquanto as de uso eventual podem ser guardadas em armários fechados, como vocês podem já verificar na imagem, né? Aqui mais em cima, nas provocações visuais desse espaço, ó, murais informativos podem indicar os procedimentos de segurança, o uso obrigatório de EPIs, equipamento de proteção individual e o cronograma das atividades práticas. Mas aqui ao lado, ó, equipamentos pesados ou perigosos devem estar fixos e afastados das áreas de circulação, como ilustrado aqui para vocês. E a organização do espaço físico vai muito além da estética, ela é uma aliada fundamental da segurança, da eficiência e da aprendizagem significativa. Ao investir em uma disposição estratégica dos móveis, na organização dos recursos didáticos e na gestão visual do ambiente, criamos espaços que favorecem o desenvolvimento dos alunos e contribuem também para o ensino técnico de qualidade, que acredito que seja o objetivo de todos nós aqui, né? Seguindo aqui, pessoal, vamos verificar algumas questões pertinentes à organização do espaço virtual, que daí é um conteúdo mais novinho para a gente, né? E que exige que nós estejamos nos apropriando de ferramentas, de espaços virtuais de aprendizagem, porque de fato subsidia processos didáticos, processos de aprendizagem e formaliza também situações de atividade, situações de aplicabilidade de conteúdo que não necessariamente em espaços físicos, mas em simulações, em laboratórios virtuais, por exemplo, entre outras questões. A organização do espaço virtual é um aspecto indispensável no ensino técnico, especialmente diante dos desafios impostos pela educação à distância e pelo uso crescente de tecnologias digitais. Um ambiente virtual bem estruturado facilita não só o acesso aos conteúdos, mas também a comunicação, a participação e o engajamento dos alunos, né? Para isso, algumas sugestões práticas podem ser adotadas para garantir a eficiência
e a funcionalidade desses espaços, né? Plataformas digitais integradas, ferramentas interativas, organização clara dos conteúdos. Obviamente que várias dessas coisas que eu vou citar aqui para vocês, essas ferramentas, vocês já se apropriaram ou pelo menos já fizeram uso, tendo em vista que aqui no nosso curso várias dessas ferramentas são utilizadas, porque o curso ele é pensado para essa modalidade, né? Mas não é, essas ferramentas não é próprio dessa modalidade de educação à distância. Ela pode servir muito bem, de forma muito pedagógica, para subsidiar as atividades que são desenvolvidas até mesmo nos espaços físicos, ou como plataformas suplementares para que atividades, materiais de estudo, colaborações dos alunos possam ser concentradas em um único ambiente de fácil acesso, de fácil uso e que promova a autonomia, que é essa máxima pedagógica e didática que nós tanto enfatizamos, né? Vamos ler aqui comigo, pessoal. Plataformas digitais integradas. Ferramentas como Google Classroom, Moodle ou Microsoft Teams são excelentes opções para centralizar todo o processo de ensino-aprendizagem. Nessas plataformas é possível reunir materiais didáticos, disponibilizar atividades, acompanhar avaliações e manter uma comunicação direta e organizada com os alunos. Ao concentrar tudo em um único ambiente virtual, evitamos a dispersão de informações e facilitamos o acompanhamento do progresso de cada estudante. Além disso, essas plataformas oferecem recursos para agendar tarefas, enviar avisos, criar fóruns de discussão e até realizar reuniões online, tornando o processo mais dinâmico e acessível. Seguindo aqui, ó, leiam comigo ferramentas interativas. Aplicativos como Kahoot, Mentimeter, Padlet são ótimos aliados para promover a participação ativa dos alunos e tornar as aulas mais envolventes. O Kahoot, por exemplo, permite a criação de quizzes e jogos educativos que podem ser utilizados como avaliação formativa ou para revisar conteúdos de maneira lúdica, como já fizemos várias vezes aqui nessa unidade. O Mentimeter, que já utilizamos também, possibilita a realização de enquetes e perguntas ao vivo, estimulando a interação em tempo real. Já o Padlet funciona como um mural colaborativo, onde os alunos podem compartilhar ideias, arquivos e comentários, contribuindo para a construção coletiva do conhecimento, conforme nós usamos hoje. Essas ferramentas tornam o ambiente virtual mais dinâmico e ajudam a manter o interesse dos alunos, mesmo sendo na modalidade à distância. E por fim aqui, ó, nosso terceiro item, a organização clara dos conteúdos. Leiam comigo. É outro ponto fundamental. Para evitar confusões e facilitar o acesso à informação, é essencial estruturar as aulas em módulos ou unidades bem definidas, conforme está organizado lá para vocês no nosso Google Sala de Aula. Cada módulo pode conter um cronograma detalhado, materiais complementares, organizados por tópicos ou semanas, além de orientações claras sobre as atividades a serem realizadas. Essa organização, pessoal, permite que os alunos saibam exatamente onde encontrar cada conteúdo, o que precisa estudar em cada etapa e quais são os prazos para entregar as tarefas. Além disso, a divisão em módulos facilita a revisão dos conteúdos e o acompanhamento do próprio progresso, né? Promovendo maior autonomia no processo de aprendizagem. Muito bem, em resumo, a organização do espaço virtual é tão importante quanto a organização do espaço físico, como a gente verificou. Utilizar plataformas integradas, ferramentas interativas e uma estrutura clara de conteúdos, é possível criar ambientes digitais mais acessíveis, pessoal, eficientes, motivadores, contribuir assim para o sucesso do ensino técnico, promover o acesso à informação, a participação ativa e o desenvolvimento de competências que são essenciais para o mundo do trabalho e, em específico, contextualizado a essas adaptações e inovações que são pertinentes ao processo ensino-aprendizagem e à atuação docente.
Aqui eu trago uma imagem ilustrativa de um ambiente virtual de aprendizagem organizado de forma infográfica, várias dessas questões que nós colocamos: conteúdos, orientações de atividades, perfil dos alunos. Obviamente, aqui é um ambiente mais complexo, mais interativo, possivelmente desenvolvido por empresas, que é pago para fazer tudo mais, mas nós temos de forma mais simples, de forma gratuita, né? O nosso próprio Moodle, o nosso própria sala de aula da Google, que pode ser desenvolvido todo o processo de aprendizagem, como nós estamos, a partir de integração com outras ferramentas também e com um visual bastante intuitivo, né? Com um visual que permite acesso claro e fácil às informações. Para ilustrar essa sugestão, podemos pensar em um exemplo prático dentro de um curso técnico em informática. Nesse contexto, a criação de salas virtuais com pastas organizadas por módulos é fundamental. Cada pasta pode ser identificada com o nome do módulo, como redes de computadores, programação ou banco de dados. Dentro de cada pasta, os materiais são separados por semanas ou por temas, incluindo apostilas, vídeos, listas de exercícios e fóruns de discussão. Assim, o aluno encontra rapidamente o que precisa, sem perder tempo procurando informações dispersas em diferentes lugares, né? Isso, e aí a gente consolida essas três categorias para o desenvolvimento de uma gestão de sala de aula pertinente e que seja substancial para apoiar os processos e as atividades didáticas que são desenvolvidas nesses ambientes de forma geral. Muito bem, pessoal, a gente encerra essa exposição aqui. É pertinente que agora nós voltemos para a nossa sala de aula para a gente dar continuidade às atividades dessa aula, dessa unidade. Aguardo vocês lá.